Boa noite, queridas amigas e amigos do nosso programa Evangelho Rede Vivo. Que o Senhor nos abençoe mais este esforço de entendimento da mensagem do Evangelho. Nós estivemos aí estudando os versículos de 1 a 12 do capítulo 5 de Mateus, que trata das bem-aventuranças, das beatitudes, ou Sermão do Monte. Mas nós temos uma continuidade dele, uma continuidade. E essa continuidade diz respeito ao cumprimento da lei dos profetas. E, na verdade, são instruções aos discípulos que estavam herdando os tesouros do Evangelho. Então, nós vamos começar a analisar alguns versículos dessas instruções que são muito importantes como base da tarefa cristã ou do processo evolutivo consciente nas bases do Evangelho, que é amor e sabedoria. Então, nós nos propusemos aqui fazer algumas considerações a partir do versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, para quem gosta de acompanhar ou conferir. Então, o texto que nós vamos analisar é do versículo 17, culminando no 18 do capítulo 5 do evangelista Mateus. E ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí a gente vai fazer considerações, porque esse texto aqui, ele mostra que o processo da evolução, do crescimento, da expansão de possibilidades é inviolável. E a gente precisa ter a perspectiva da doutrina espírita para dar uma dimensão, ou a justa dimensão, aos ditos de Jesus. Porque se muita gente vai observar isso de modo superficial, e quando fala do cumprimento, até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é um processo complexo, não é simples entender isso. Não é simples. Então, nós partimos de um ponto que seria o seguinte: não se considera o infinito da vida sem as bases das quais nós surgimos. Então, o que seriam essas bases? Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Alô? Alô? Ouvindo, Juan? Parece que sim, né? Foi antes da abertura, vocês desculpem. A técnica está falando aqui que o áudio não saiu, mas eu acho que agora tá. Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá ok. Eu vi aqui que vocês estão ouvindo. Olha, nós estamos considerando as nossas bases. Nós sabemos que fomos espíritos primitivos. O espírito primitivo, ele é o ambiente, ele é o meio, ele é a sobrevivência. Então, hoje, quando nós temos uma condição analítica e nós temos ciências, nós temos condições de nos posicionar. Nós temos uma premissa que seria exatamente esse processo de despertamento e de amplitude de consciência que segue para o infinito. Mas a gente tem aqui registros, né? Então, quando nós consideramos isso com vocês,
Jesus não poderia fazer um trabalho na Terra sem um alicerce, sem uma base. Hoje, nós estamos, de uma forma muito curiosa, comemorando João Batista. 24 de junho é dia de São João Batista, que foi o precursor, né? E o precursor, ele tem um papel preponderante. Nós vamos observar no livro Boa Nova, nos primeiros capítulos, Maria e sua prima Isabel observando os dois meninos, né? Porque João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Então, observando os dois meninos no alto do monte, e ali Jesus apontando o dedo, como dando instruções para o seu primo, que seria o precursor, ele iria primeiro, né? Então, Humberto de Campos comenta que ali estavam juntos a verdade e o amor. É muito bonito a lembrança. E aqui nós estamos vendo o seguinte, que João Batista, ele vai fechar o ciclo da lei. Então, quando Jesus fala, não vim destruir a lei ou os profetas, ele está falando daqueles que vieram, considerando os livros, né, desde Moisés até a culminância com João o Batista, que é o último profeta da série e que vai culminar. Então, vamos falar da disciplina férrea dele, vivendo de gafanhoto e mel no deserto e se impondo a própria decapitação como uma forma de cumprir a lei. Então, vocês vão entender na análise de João Batista, quando se estuda João Batista, ele representa a culminância do processo da lei que prepara. E o próprio Humberto de Campos, escrevendo no Boa Nova, ele diz que aí ele é tão importante, que Jesus fala dele assim, dos nascidos de mulher, João é o maior. É o maior. Por quê? No processo regido pelas reencarnações, que é o que significa nascido de mulher, no processo de quem precisa das reencarnações para se depurar, ele é o maior. É a maior expressão que existia na época. Então, Jesus valoriza ele. Tem muita gente que não entende por que Jesus falou dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles condicionados ao processo reencarnatório, João era o maior. Por isso ele foi primeiro, porque ele era o alicerce. João chamava com aquele vigor as consciências para que elas pudessem se aferir. Vocês estão cumprindo a lei, vocês conhecem a lei, porque a lei vem do livro Gênesis, o Decálogo, né? Vem desde o Gênesis, a gente percebe o trabalho de Moisés, mostrando a criação da terra, a formação do mundo e toda aquela saga que a gente tem estudado para culminar nos 10 mandamentos. E ele vai legislar em cima. Então vocês notem que as tábuas da lei inspiraram o grande Moisés para que ele pudesse realizar o trabalho de base, que veio em figura de linguagem. E a gente vê Jesus vindo viver. Então, João Batista, ele requisita para si uma referência de Isaías que diz assim, voz do que clama no deserto. Ele não vivia no deserto entre comendo gafanhoto e mel, porque gafanhoto é proteína, vocês sabem disso, né? Então, gafanhoto e mel. Ele se alimentava de gafanhoto e mel. E vivia com uma cinta no lombo e tinha uma vida ascética. Ascética. E ele afrontava, inclusive, os desvios e vícios da sua época, porque a lei faz isso. Ele representava essa lei, que corrige os excessos, que traz para as consciências o registro de que elas estão excessivas e estabelece a culpa e o remorso e a necessidade de reparação. Esse é o papel da lei. Então, quando se fala de lei, você está falando de todos aqueles que, dentro do campo de impureza, de viciação, precisam
tomar na cara. É mais ou menos isso. Eu estou facilitando para vocês o entendimento. A lei esfrega na sua cara os seus excessos. E João Batista fez isso. Quando ele vem para cima do rei e vai lidar com a futilidade de uma Herodíades, né? Ele vai lidar com aqueles elementos da corte do rei Herodes, aí Salomé, né? Então vocês vão ver que essas figuras todas elas representam a humanidade, facetas da humanidade. Então, se a gente, por exemplo, fosse fazer um estudo de arquétipo, a gente tem no Herodes a política do mundo, com a sua desfaçatez, com o interesse pessoal. Você vai ver na mulher de Herodes aquela mulher fútil, a futilidade do mundo, e na filha o desvio, né? Na Salomé, que pede a cabeça dele, o produto da desfaçatez e do poder da desfaçatez, da futilidade, a filha é um histrião que pede a cabeça da justiça porque ela não quer afrontar a verdade. A verdade incomoda. Ao mesmo tempo que ela seduz, ela incomoda. Por que foi isso? Porque o estudo psicológico da Salomé mostra, ao mesmo tempo, o pavor da verdade e o desejo, né? Então, o desejo bem primário, que é o desejo sensual. Então, vocês notem que ela tinha um fascínio pelo João e ela quis a cabeça dele, que era uma forma de vingar dele, pelo fato de ele mexer com as estruturas dela. Mas por que que mexe? Eu pergunto para vocês, por que que mexe? Porque nós somos herdeiros do trono divino. Então, os nossos princípios, eu poderia dizer assim, o nosso DNA espiritual é divino. Ele é divino. Então, o que que tem nele? Perfeita justiça, perfeita bondade, perfeita sabedoria. O princípio está ali, é só desenvolver. Então, nós somos passíveis de florescimento no bem. Só que no mundo de matéria, com a quebra do domínio espiritual sobre nós mesmos, da consciência espiritual, a matéria nos confunde. É um ambiente onde tem muita poeira, né? Ou então é muito cheio de névoa. Você está no vale, você não tem uma visão de cima. Então você se confunde com esses elementos. Ele te confunde, a matéria faz isso conosco. Então você vai ver que a gente apela. E aí que vem essas tendências negacionistas. Por quê? A base delas geralmente é o medo. Porque você tem medo de perder, você tem medo de não ter, você tem medo de ser alvo de risco, então você agride. É a pulsão morte, Thanatos, não é? Então você larga o original, que é a pulsão da vida, que é o Eros, você larga a pulsão de vida para poder cultuar a pulsão da morte. Então você vai ver que nós temos vivido num mundo que é muito mais defensivo do que realizador. Você nota que as pessoas perdem mais tempo se defendendo do que plantando e se realizando no melhor. Não é isso? A tendência é ser mais pessimista, mais negacionista do que aquele que acredita, que gera esperança e que opera o melhor. A fé é mãe da esperança e da caridade. E o Paulo vai trabalhar que das três, o mais excelente é a caridade. Por quê? Porque é a realização. Então a fé é mãe da esperança e da caridade. Porque quem enxerga, mais além espera. E enquanto espera, opera. Aí é a caridade. Aí vocês notem que é a trilogia do cristão. Fé, esperança e caridade. Mas a excelência é a caridade porque ela dá autoridade para o indivíduo. Que é o feito, o bem feito. Aí pronto. Ele é teu advogado em qualquer parte. Se vem um monstro em cima de você, esbarra na sua operação de amor. Aí ele já não tem campo para chegar. É água e óleo. Então o obsessor só se detém quando você está operando, sendo útil no bem. Aí ele não tem campo para chegar. Ele vai ficar te espreitando, mas ele não chega e não toma casa, porque toma casa quando ela está adornada e vazia. Né? Um ensinamento de Jesus.
O espírito imundo sai, a casa está adornada e vazia, ele traz mais 7. É isso aí. Evangelho é isso, é ciência, né? Então nós estamos aqui considerando que Jesus não poderia, como gestor da terra, né, o governador da terra, como gestor, ele tinha conhecimento de que, primeiro, o ser se confunde com a matéria, primitividade. Aí ele vai descobrindo algo mais, nasce os conflitos, o período dos conflitos, que é o período da expiação e da prova. Porque se ele sai fora daquilo que ele conhece, ele é punido pela própria consciência. Então, aquele que conhece a lei, se ele foge da lei, ele é punido por ela, né? Porque não é primitivo, mas ele já conhece, ele tem valoração moral. Porque nas experiências da primitividade ele deu nome às coisas, depois ele conjugou essas coisas. Então ele formou uma cultura. O psiquismo é isso. Ele saiu do id, que é só o eu quero, eu quero, eu quero. E aí ele viu o monstro passar, aí ele começou o que psicologicamente se estuda com Freud, por exemplo, a castração. A castração no mundo primitivo é quando, por exemplo, ele está todo cheio de si, vai caçar, pegar um bicho para comer, e de repente vem um monstro, vem uma tempestade, aí ele tem que se abrigar. Isso é castração. Ele fala assim, opa, tem que tomar cuidado. Isso é castração. Ela é natural, né? Quando o indivíduo não se conforma, aí vem as neuroses e psicoses, né? A doença vem quando o indivíduo não aceita a realidade, o realismo da vida. Ou não aceita a lei. Na verdade, ele vai contra o pai, né? Porque o simbolismo do pai está nas leis da vida. Se você, por exemplo, se você violar uma lei, você pode ser preso. E as pessoas vão trabalhar para poder te inibir. Então, essa é a castração produtiva. É isso que faz o desenvolvimento psíquico da criatura. E isso lembra o quê? Os pais que são permissivos com filhos. Então, você não vai usar violência, mas você vai educar o seu filho. O filho precisa sentir a falta das coisas, precisa aprender a pedir as coisas, precisa saber o valor das coisas. Se você não faz isso com o seu filho, você não fez a castração necessária para o desenvolvimento das estruturas psíquicas dele, porque é o chamado ego e superego. O superego é o sensor do ego. Então, ele e o ego é que ficam tentando inibir o id, que é uma força sem freio. Seria, por exemplo, o desejo irrefreado. E ele é um perigo. Não é? A gente tem que negociar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Paulo trabalhou isso. É esse senso do Paulo. Tudo me é lícito, porque se você quiser, você é um carro desgovernado. Mas nem tudo me convém. Então é preciso que a gente pense. Quando Jesus, então, observa o que foi estabelecido com a experiência dos grupos nativos, com a chegada do capelino, e a gente vai vendo o quê? Um crescimento de uma espécie de consciência que é uma plataforma para a humanidade. Então, a própria vinda do capelino para a Terra, que estabeleceu ou formalizou a época de expiação e prova, tirou o nosso mundo nativo, o aborígene aqui, da primitividade. Então, os nativos foram promovidos graças ao psiquismo do capelino, porque ele foi enxertado culturalmente, sociologicamente, politicamente, artisticamente, religiosamente, no capelino. O capelino pegou ele nas costas e falou assim, agora vamos. Porque o nativo não sabia de nada disso, mas o capelino trouxe experiências, conquistas, mesmo com a queda dele. E aí ele alavanca a evolução dos demais. Então, Jesus, quando chega o seu tempo, ele diz, não cuideis, e ele explica isso para os discípulos, porque os discípulos vinham de escolas religiosas. Os discípulos
Alguns foram discípulos de João Batista, alguns seguiram agora fugiu o nome. Então, cada um deles tinha um vínculo com facetas religiosas, tribos, né? E apresentavam-se assim. Eles tinham uma base. Então, muitas vezes perguntam assim, os discípulos de Jesus, eles tinham uma base religiosa. Eles tinham experiências de reencarnações e tinham os seus vínculos religiosos, as suas concepções de Deus, da lei de justiça. Eles tinham isso. Eles não eram alienados. Era um povo que cultuava a lei e os profetas. Então vocês têm que entender isso. Então ele chega dizendo assim, não vim destruir a lei ou os profetas. Por quê? Porque eles são processos de desenvolvimento e de construção. Não é isso? Só que ele fala assim, eu não vim abrogar. Ou seja, ele não veio anatematizar, ele não veio dar pancada, mas cumprir. Qual que era o papel de Jesus? Mostrar o que era aquilo. Porque o povo ainda não entendia, não. O povo ainda estava patinando. Tanto que vocês vão ver, se vocês pegam o Novo Testamento e vão ler as histórias, pega livros como Paulo Estevão, Boa Nova, que vieram através do Chico, que são específicos para mostrar o que era a vida na época. São romances históricos. O próprio Há 2000 anos vai mostrar isso, né? O que era a vida na Judéia. Vocês vão ver que os religiosos da época tinham muitos preconceitos. Eles tinham limitação. Então Jesus veio cumprir o que eles não deram conta, porque a evolução deles não permitia. E o envolvimento deles com o interesse da matéria, de uma certa forma, desviou. Jesus, vocês acham que as igrejas hoje estão atrás de dinheiro? Isso é novo? Não, está lá atrás. No capítulo 23 de Mateus, vocês vão ver Jesus dizendo dos religiosos da época, principalmente os fariseus, que era um partido muito poderoso, não é? E ele vai dizer que esses elementos visitavam as casas das viúvas para surrupiá-las do que elas tinham. Ele vai falar disso. Chamou-os de sepulcros caiados. O pouco que a pessoa tem, eles entram em nome de Deus para tirar. Isso era daquela época já. Havia desvio por causa de dinheiro, por causa de poder. Tanto que havia uma disputa entre Jerusalém e Roma, apesar de eles fingirem que eram dominados. Mas existia uma efervescência de revolta ali, porque eles se achavam. Então vocês notem que o orgulho entronizou, a vaidade entronizou. O próprio Saulo de Tarso era vaidoso e orgulhoso. Jesus é que deu um sacatrapa nele, e ele caiu do cavalo, literalmente, mas também espiritualmente, ficou cego e aí começou a aprender o beabá do que é a vera religião, ou seguir a Deus. Ele aprendeu isso com Jesus, apesar de conhecer a lei antiga. Mas eles tinham os sistemas da vaidade. O homem na matéria acha que a matéria é tudo. Então esse materialismo é antigo, né? Esse vício da matéria. Então ele veio cumprir. Ele veio cumprir. Agora, é pouco que Jesus veio fazer? Meu Deus. Tem que ser espírito puro para dar conta dessa poeira toda e não se impressionar com ela. Ele tinha visão de longo alcance. Então não tinha poeira para ele não, nem bruma. Então aí vocês percebem o desdobramento disso. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E aí a gente tem que entender isso aqui. Se Jesus veio cumprir, Jesus não podia ter nenhum interesse pessoal. Por que, Wagner? Porque se vocês forem estudar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, vocês vão ver lá, estudando vícios e virtudes para frente,
que os espíritos dizem que o egoísmo é o vício radical. Radical de quê? De raiz. É a raiz do problema. Chama-se egoísmo. E que dele decorrem outros, como o próprio orgulho. E que o filho dileto do egoísmo, que é o vício radical, o vício de raiz, é o interesse pessoal. O que é interesse pessoal? A pessoa só pensar nela. Ele é o filho do egoísmo. Ele é o fruto do egoísmo. Ah, se não me interessar, eu nem olho. Se não tiver alguma coisa para mim, eu nem passo perto. Vocês entenderam? É isso aí. Para ver o outro, eu tenho que abrir mão um pouquinho de mim. Por isso que é tão difícil para muita gente. Sabe esses sistemas que existem por aí? Religiões. Se não for da igreja, é criatura, não é filho de Deus. Não é fora da igreja, não, a salvação. Que isso é a assombração que o homem criou. Porque Deus tem filho, tira filho até da pedra. Foi Jesus que disse isso. Destas pedras, Deus pode tirar filhos para Abraão. Sabe por quê? O princípio inteligente está ali, constituindo a pedra. A gente é espírita, sabe disso. Esses religiosos de carteirinha não sabem nada. Não tem sabedoria nenhuma. Só fica lá de vaquinha de presépio, aguentando as pancadas dos que lideram eles. E muitas vezes entronizando preconceitos horrorosos. Não é? Existe o discernimento, ele existe para que a gente separe a casca do conteúdo. Para isso que existe discernimento. Então, muitas vezes vocês podem pensar assim, nós estamos vivendo um tempo em que eu vi um discurso hoje do secretário de Cultura numa entrevista que eu fiquei assustado. A mentalidade, a postura e a ira dele lembra nazista. Digo para vocês com maior transparência. E era uma pessoa que, na arte da dramaturgia, eu admirava. E eu não sabia que ele tinha essas posturas extremas. Quando eu vi a entrevista hoje, na Band, eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, é assustador o pensamento desse homem. Porque eles estão numa cruzada de guerra. Então, a primeira coisa que ele falou de investimento é arte sacra. Aí vocês entenderam, igrejas. E eu entendi que ele tem um viés fundamentalista. E isso é um perigo, um viés fundamentalista. Aí quando eu olhei aquilo, eu fiquei analisando, procurando ter bom senso para ajuizar, fui vendo a carga emocional que ele colocava nas coisas. E eu pensei assim, gente, isso é uma cruzada daquelas como aconteceu no passado. Porque é o seguinte, se o elemento quer combater a ideologia que ele não concorda, ele assumiu uma ideologia. Ele está movido por uma ideologia. É um Deus que faz com a mão, através de quem crê nele. E aí vira vingança. Então são justiceiros. Eu estou analisando friamente com vocês, sem nenhum viés político. É a natureza da proposta. Tá? Então, chega uma hora que nós que temos tentado desenvolver o bom senso, a gente fala assim, eu não posso assinar embaixo de uma coisa muito desabrida no sentido destrutivo. Não é isso? Eu não posso, por exemplo, deixar de reconhecer que uma pessoa, quando ela sai do bom tom, ela se torna criminosa, instrumento de escândalo. Então, eu não posso, por exemplo, obrigar a sociedade a aceitar a aberração como normal. Eu não posso. Mas eu não posso excluir em nome de um fundamentalismo. Então, vocês viram a luta? Isso aí pede discernimento. Eu tenho que aprender a inserir sem banalizar.
sem banalizar. Mas não posso assumir a posição dos inquisidores, dos cruzados, ou daquilo que aconteceu na China, na implantação. Quantas mortes para implantar o comunismo? Ou o fascismo da Itália com Mussolini, para dar uma ideia. Ou mesmo a postura do Hitler, aproveitando o momento de depressão da humanidade, depois da quebra da Bolsa de Nova York, em seguida explode a Segunda Guerra, alguns anos depois. Então ele vai na onda da depressão, da carência, e ele aproveita a Alemanha derrotada, falida, sem ânimo, injeta um ódio, um horror nela, e foram vingados o mundo inteiro, principalmente do judeu. Vocês entenderam onde eu quero chegar? É muito fácil começar um estopim por falta de bom senso, porque a diplomacia é bom senso. A diplomacia brotou no mundo como uma forma de desativar as guerras. Agora, vocês notem que guetos religiosos fundamentalistas fomentam mentalidades como estas. E aí eles passam a querer devorar e destruir tudo. Então é um problema, porque, por exemplo, a cultura de um país. Como é que a gente lida? O espírita, nós somos espíritas. Por eu ser espírita, né, está dentro. Eu vim cumprir, não vim abrogar, não. Vim cumprir. E Jesus cumpriu. Mas ele cumpriu como? Com amor, com sabedoria. Porque ele não desautorizou Moisés, nem a lei, mas ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus e amar ao próximo. Aí é que vem. Então o bom senso dele era superior a tudo que a gente conhece. E ele trouxe equações que os religiosos e filósofos da época não davam conta. Principalmente porque ele viveu isso. Aí chega uma altura que ninguém vai. Por isso é o espírito mais puro que pisou aqui. Então vocês notem que a gente é espírita. E por eu ser espírita, eu vou rechaçar e cuspir e malsinar um terreiro de Umbanda? O candomblé? Mas a questão ancestral do Brasil é esta. Isso faz parte da nossa cultura. Eu vou proibir um filme Macunaíma porque é uma aberração dos negros, da macumba? Não. Não posso. Isso está no sangue da raça brasileira, que é uma raça miscigenada. Eu vou acabar com os índios e tomar os territórios dele por interesse econômico, porque isso não presta? Eles têm que evoluir a qualquer preço? É isso? Se uma pessoa, para sair de um medicamento que é viciante, que é condicionante, ela precisa ir reduzindo devagarinho para não ter um impacto e piorar a saúde. Se eu tenho essa consciência, eu não tiro uma pessoa da ignorância. Você vê que a gente começa brincando na escola e aprendendo as letrinhas para depois ser instruído. É uma gradação. Como é que eu vou dar pancada nos outros, nos verdadeiros donos da terra? Vocês estão entendendo? Então Jesus, quando veio, ele falou assim, eu vim cumprir. Mas Jesus ia dar exemplo. Ele ia dar exemplo criando dogma e batendo na cabeça do povo? Não. Não pode. Teve país da África que expulsou os protestantes, principalmente brasileiros, que estavam fazendo estrago lá na cultura deles. E lavagem de dinheiro, né? Igreja lavagem de dinheiro. Botou para fora, proibiu. Quando a gente viu aquilo, ele falou assim, ao bom senso deste dirigente. Eu tenho amigos que trabalham com Ayurveda e que viajam sistematicamente para a Índia e conhecem a cultura, isso há anos. Então, um deles me contando a violência dos protestantes indo pôr na cabeça dos indianos que a cultura deles
é paganismo, que não presta, que aquilo é o diabo, e botando eles fanáticos. Pasmem. Isso é a missão do cristão no mundo. Ou seja, as cruzadas e a Inquisição continua. Não é isso? Só não põe o cara na prisão e tortura ele, mas psicologicamente tortura. E tira ele da sua sociedade, tornando-o um alienado. Porque ele vai combater o que é a cultura dele, que está no sangue, que é endêmica. Não é dessa forma. Então, vocês entendem por que é que o cristianismo é detestado em muitos ambientes. Por causa dos que dizem ser cristãos. E o espírita não foge disso. Porque se o espírita foge do espírito simples, caridoso, paciente, profundamente sábio, que respeita a adequação, eles começam a falar que a gente é inquisidor. E você vai ver isso aí. A gente está assistindo líderes que entronizaram figuras, tornando-as maravilhosas, hoje completamente estraçalhadas pela verdade. Então, os heróis de muitos aí se tornaram pó, porque apostaram em mentiras, em falcatruas, em políticas imundas. É esse o papel? Na área da psicanálise, o terapeuta não tem religião, não tem partido político, porque ele não pode. Ele tem que ser uma pessoa neutra para tratar do seu paciente. Então é preciso que a gente, no plano pessoal, nós podemos ter escolhas, mas é preciso ter bom senso para a análise das coisas. Não é o lado de cá nem o lado de cá. Existe respeito para aquilo que é bom, verdadeiro e útil. Crivos de Sócrates. Agora, eu vou gostar de fake news e fazer dela verdade? Não posso. Não posso. Eu tenho que procurar onde a verdade se legitima. Onde os princípios da justiça, da equidade, da inserção, do respeito ao próximo se evidenciam, não é? Então Jesus veio cumprir. Só que para ele cumprir, ele vai definir o quê? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. O que é isso? Estou falando para vocês aqui. Eu debulhei antes. O que é céu e terra? O céu de um, eu vou dar um exemplo bem prático do Brasil. O céu de um é a ultradireita, que está no poder. O céu de outro é a esquerda, que não está no poder. E a terra é o campo operacional. O céu é a ideologia, não é? É o ideal. Para o protestante é a reforma. Para o católico, são as bases dos elementos que fundaram isso, não é? Depois da patrística, aí vem Santo Agostinho, dos pais da igreja. Santo Agostinho é pai de uma filosofia admirável, não da igreja, que o imperador estabeleceu com conveniência. É diferente, não é? Então vocês estão entendendo o assunto. Aí o espírita fala assim: eu sou espírita. Devia falar assim: eu compreendo o evangelho que ressuma da doutrina, que está também no catolicismo, no protestantismo, embora as interpretações dogmáticas deles, porque o evangelho está lá. Entendeu? Mas eu vou lá no Krishna e eu vou ver ensinamentos sublimes em aspecto filosófico de consequência moral. Assim, o evangelho aí, tem rastro do evangelho aí. Eu vou lá no Zoroastro e vou ver isso. No Forri, na China, eu vou ver isso. Meu Deus. Outro dia eu vi uma entrevista do Dr. Brian Weiss, que ele deu para a Globo News. Eu não tinha visto essa entrevista. Eu falei assim, gente, é uma aula de doutrina espírita. Ele deu uma aula de doutrina espírita.
porque ele tinha 25 anos de clínica, de terapia de vida passada, TVP. E ele aprendeu a ciência da coisa, aprendeu que existe espírito, aprendeu que existe reencarnação, aprendeu que existe lei de causa e efeito. Era um homem doce, suave. Um homem que formou muitos terapeutas de vida passada no mundo, para que multiplicassem o alívio e dessem respostas às pessoas. Porque ele as encontrou, por acaso. É bonita a história dele. Então, eu falei assim, que bonito a ciência tratando disso. Porque, gente, nós estamos com excesso místico. A religião é sagrada, mas o excesso místico é perigosíssimo. Porque você cristaliza uma ideia e vira um fundamentalista perigosíssimo. Fundamentalista mata a gente. Olha o Boko Haram na África. Olha esses xiitas aí. Xiita é um nome simbólico hoje, né? Sunitas, xiitas. Os muçulmanos. Olha os radicais dos judeus lá, do povo hebreu. E aí vocês vão ver no Brasil os radicais da religião dita cristã. De cristã não tem nada, porque é violência pura. Onde vocês já viram cristão entronizar a arma, adorar a arma e querer arma? Meu Deus, é perversão. No mínimo é perversão. Se você lê o Evangelho, você pega o Novo Testamento, lê de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Epístolas e Apocalipse. Você vai chegar à conclusão de que adorar a arma, defender a arma é ir contra Jesus. Isso é notório. Mas e aí? Egoísmo. Porque em verdade vos digo que até que céu e terra passem, nem um iota, nem um tio se eu me tirar da lei. No programa de terça-feira, a gente tem estudado evolução no livro Gênesis. E nós temos explicado para as pessoas que a condição homem-mulher, a condição humana, ela nasce a partir do hominídeo até o Homo sapiens sapiens. Ali é o biotipo, firmou, fixou. E temos um desenvolvimento até que deixemos de ser homem e mulher. Quando que isso acontece? Depois do mundo de regeneração, nós passamos à condição de mundos ditosos, felizes. Aí é anjo. Quer conhecer anjo? Lê o livro Renúncia. Alcione é anjo. Outra que chegou à condição de anjo, Lívia, no 2000 anos. Deu uma ideia? Seres de condição angélica. Não precisa reencarnar mais. O Chico deu essa seguinte informação para Arnaldo. Não, Naldinho. Depois do testemunho da minha mãe Lívia no Ave Cristo, no há 2000 anos, como mulher do senador Públio Lentulus, ela conquistou posição ao lado da corte que ajuda Jesus. E nunca mais ela reencarnou na Terra. Lívia Cornélia, mãe de Flávia, que é Chico Xavier, nunca mais reencarnou. Dava assistência para ele e para a Emana das altas esferas espirituais. Pra vocês terem uma ideia. Nunca mais reencarnou na Terra. Isso é anjo. Para nós é anjo. Entendeu? Não é homem nem mulher, porque funde potências. Porque a Lívia, para suportar o que ela suportou e entender o que ela entendeu, ela tinha que ter razão desenvolvida. O dela não é sentimentalismo, não. Era sentimento nobre. Ela tinha discernimento. Ela respeitou os processos do esposo, que tinha uma evolução muito mais acanhada que a dela. E abriu mão da própria filha, porque o pai tirou a filha dela. Mas ela se comunicava diretamente com Jesus preso à cruz. Ela o via e ouvia. Olha a natureza desse espírito. Quando Públio Lentulus reencarnou, foi ela que chancelou a vinda dele, vindo junto.
Sem ela, ele não teria essa reencarnação de Publio Lentulus, Sura, ou Publius Lentulus. Sura foi o avô dele. Foi quando ele cometeu muita besteira, reencarnou. Ela chancelou para ele vir. E foi o momento do encontro dele, dela e da filha com Jesus. Porque era a época do Cristo. Então ela chancelou a vinda dele. Foi ela que marcou o nosso Emmanuel na condição de Publio Lentulus para que ele se tornasse o cristão que ele se tornou. A ponto de ser o instrumento que foi das altas potências para guiar a mediunidade de Chico Xavier, que fora sua filha naquela época. O que é evolução no tempo, né, gente? É muito bonito. Então, passar o céu e a terra. Céu para nós, vocês entenderam, que nós já trabalhamos muito isso aqui. Quando trabalhamos sermão profético, a gente explicou. Por que o céu e a terra vai passar? Porque o céu é o campo das concepções. Seria a natureza mais espiritual do ser. As cogitações filosóficas, as crenças, os princípios. E a terra? A terra é o seu corpo. É o seu campo de operação no mundo físico. São as condições operacionais. Céu e terra. Por que tem que passar isso? Cumprindo um iota e um tio, que são as menores letras do alfabeto deles lá. Ou seja, se você não se depurar em tudo, o que Jesus fala? Que tudo seja cumprido. Para quê? Para avançar nas esferas das conquistas. Agora, sabe o que eu digo para vocês? Ele diz assim: até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio se omitirá da lei. Tem gente que dá nó em pingo d'água? Tem não. Tem gente que complica dando nó em pingo d'água. Só isso. Sem que tudo seja cumprido. Eu pergunto para vocês assim, tem como negociar? Para não passar certas provas? Não. Mas Wagner, não está escrito que o amor cobre a multidão dos pecados? O amor, não o cálculo. Porque o amor é a transcendência do ser. E se ele já sente amor, significa que o iota e o tio foram cumpridos. Porque se não cumprir, ele não entende o que é amor. Ah, então não é capricho. Não. Não é uma equação racional. Não. É condição sem a qual você não revela potências. Vamos dar um exemplo? Eu posso ajudar o casulo da borboleta, quando eu vejo que ele está maduro, que ela começa a sair, eu posso ir lá e cortar assim, para ela não sofrer tanto, a fim de que ela saia voando? Não. Por quê? Porque se eu ajudar um pedacinho que seja, as asas ficam defeituosas e ela não voa, ela cai no chão como um inseto imprestável. Então, Wagner, eu tenho que esperar o tempo de ela própria romper o casulo, do jeito dela, porque isso é que faz com que as asas se formem e se disponham para o voo? Exatamente. Exatamente. Então, o cumprimento do iota e do tio no casulo da lagarta é que permite ela se projetar como um ser lindo, leve e alado diante do céu azul. Entenderam? Entenderam? Eu estou usando um simbolismo para que vocês possam entender o que Jesus falou aqui. Não é capricho de vingança de Deus. É condição sem a qual você não amadurece os seus sentidos, as suas virtudes. Então eu preciso de quê? Kardec foi brilhante, como sempre. Kardec foi brilhante. Quando ele estuda no Livro dos Médiuns, das obsessões. Sabe qual que é a conclusão que ele chega e mostra para a pessoa, passo a passo?
que obsessões, elas precisam de paciência e oração. Por quê? Porque paciência e oração são os climas de autoconhecimento da pessoa, de aclimatação dela em bases melhores, porque se a pessoa tiver paciência, ela enxerga, ela observa. E a oração eleva. Então ela vai ver a necessidade e vai orar. O fato dela ver com calma, porque paciência é isso, né? Ver com calma e orar, ela se inspira no melhor a fazer. Aí ela sai do cipoal. Porque enquanto ela está lutando, brigando, xingando, e atormentada, e com impressões várias, ela está se enredando na teia da aranha que é o obsessor. Deu uma ideia? Então é isso. Não se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Isso é estudo de evolução. Evolução consciente. Então nós que recebemos tanto desde os primórdios da Terra, isso foi ganhando dimensão espiritual, moral, no tempo. Quando Jesus vive, a ciência toma a dimensão de uma filosofia explicativa, didática, pedagógica. Na verdade, pedagógica, com sua didática, que é espetacular. Ai, agora eu entendi. Aí vem os obtusos da religião e a pequeno tudo. Reducionistas, né? Dogma é reducionismo. É um processo reducionista. Porque pega Deus e faz dele um ser humano, bem caprichoso. Então não é isso. Não é isso. Mas os princípios das religiões nascem geralmente do Evangelho, do Antigo e do Novo. E tem material para estudar. Agora tem que joeirar, tem que filtrar, tem que decodificar. Não é isso? Para a gente entender alguém, você tem que aprender a ter paciência, calma, ouvir esse alguém e estudar a história dele, para ver como que as marcas que ele recebeu das suas vivências podem alterar a sua forma de pensar, né? É a cultura dele. A cultura não é só do livro, é a vivência, é o clã familiar, é o meio social, é o país em que vive, é a religião que ele abraça. Isso tudo é cultura. Então a gente tem que estudar o indivíduo para entender por que ele se comporta daquela forma. Isso é estudo psicológico. Então a gente nota que Jesus não podia chegar e pisar em cima disso. Ele tem que pegar a criatura onde ela está e, com exemplo, com paciência, e construindo com ela. Foi o que ele fez. Adequação. O educador é aquele que tira o que a pessoa tem por dentro e o ajuda a avançar, depurando aquilo que não está bom. Então, Jesus explicou o processo. Por que não pode deixar de cumprir um iota e um tio? Porque se você negligenciar uma nota que seja, uma experiência que seja do seu processo evolutivo, fica uma lacuna. Você fica manco, que é o que eu expliquei da borboleta. Tá certo? Então nós começamos aqui a estudar a outra parte do sermão das bem-aventuranças, porque elas vêm de 1 a 12, depois ele continua a instrução aos discípulos. Na semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai continuar. Eu agradeço a todos vocês, peço a Deus que nos abençoe, que o grande João Batista, que foi um expoente da lei, nos inspire, né? Porque o Arnaldo Rocha me contou que numa reunião realizada na União Espírita Mineira, quando Agripino Grieco, o grande crítico literário daquela época,
foi ver o Chico psicografar, convidado por Rubens Romanelli, Clóvis Tavares, que eram elitizados na intelectualidade, tinham conhecimento dele. Ele aceitou o convite, rubricou as páginas, Chico psicografou Humberto de Campos com seu estilo, poetas portugueses, poetas brasileiros. Foi um show que o Chico deu na sede antiga da União Espírita Mineira, que hoje faz aniversário, era aniversário da União Espírita Mineira. E o Chico estava lá recebendo essas páginas diante de Agripino Grieco. E ele ficou tão assombrado que ele atestou o estilo dos autores. Deu reportagens para os jornais da época, né? E comentou coisas impressionantes sobre o Chico, porque era impossível alguém fazer pastiche ou copiar estilos de autores que são até pouco conhecidos da maioria dos brasileiros. O Chico tinha cultura para isso. Mas depois que eles foram embora, um grupo seleto da União ficou e o Chico, na data do aniversário da União, explicou que o patrono da União, que é São João Batista, estava ali presente e se tratava do mesmo espírito que foi o codificador da doutrina dos espíritos, o senhor Allan Kardec. Ele estava presente, mostrando que ele era João Batista. Então vocês notem que, além de ser o precursor do Evangelho, ele volta como Allan Kardec e é o precursor da regeneração, que seria um tempo de concórdia e de refazimento nas bases do Evangelho. Ele veio trazer a ciência, que é o fundamento da regeneração. Então, com esses comentários e essa gratidão a esse grande espírito, nós desejamos a vocês muita paz e muita luz na caminhada evolutiva. Obrigado pela atenção, pela companhia. Que Deus nos abençoe abundantemente. Boa noite.